Olá a todos, bem-vindos a este vídeo. Vou explicar-vos quem sou e qual o objetivo deste vídeo. Este é o meu nome gestual e o meu nome é Cristina Gil. Sou professora aqui na Escola Superior de Educação de Setúbal. Eu trabalhei em colaboração com outra professora, com este nome gestual, a professora Maria José Freire. Nós colaboramos neste projeto, que por sua vez faz parte de uma equipa maior, o Roteiro para uma Educação Antirracista. O objetivo deste vídeo foi colocarmos um desafio aos nossos estudantes do terceiro ano, do curso de Tradução e Interpretação de Língua Gestual Portuguesa. Esse grupo de estudantes trabalhou na tradução e interpretação do último discurso de um líder contra o colonialismo. Essa pessoa é Amílcar Cabral e tem este nome gestual. E foi o líder do movimento anticolonialista português, como já referi. O seu último discurso, gravado e difundido na Rádio Libertação, no ano de 1973, é agora divulgado, traduzido e interpretado na íntegra para nosso deleite. A construção deste trabalho de tradução foi efetuada em colaboração com pessoas da comunidade surda portuguesa, cujos nomes constarão listados nos agradecimentos. Agradecemos também à AES de Setúbal pela possibilidade de criar este projeto. As várias pessoas surdas da comunidade surda portuguesa, cuja colaboração agradecemos, ajudaram-nos a refletir, porque esta tradução implicou algumas decisões para o nosso grupo. Claro que todos respeitamos o legado da LGP e amamos a LGP, claro que sim, mas, pensando sobre a discussão em curso atualmente na comunidade surda portuguesa, sobre alguns gestos estarem ou não associados ao racismo, sendo esta uma discussão que ainda continua, mas nós pensamos sobre o gesto de Guiné ou Guiné e também sobre África ou África. Aqui os primeiros gestos são os da LGP, Guiné e África. Por outro lado, a opção de Guiné ou África. Nós discutimos e, pensando numa perspectiva de futuro, concordámos que, a partir da discussão feita com várias pessoas da comunidade surda, não só tendo em conta a perspectiva de futuro, assim como o âmbito do projeto, descolonizámos a língua gestual portuguesa, pois esse é o objetivo, descolonizar Portugal e as mentalidades. Por isso, escolhemos os gestos de Guiné e África. Esperemos que gostem e percebam a opção que diz respeito somente a este projeto e não pretende ser prescritiva sobre a LGP nem dizer o que esta é ou não é. Espero que gostem. Adeus! Camaradas e compatriotas, neste momento em que começamos o novo ano de vida e de luta e o nosso combate pela independência do nosso povo africano completa 10 anos, devo lembrar a todos, militantes, combatentes, responsáveis e dirigentes do nosso grande partido, que a hora é de ação e não de palavras. A ação cada dia mais vigorosa e mais eficaz na Guiné, para infligir maiores derrotas aos colonialistas portugueses e tirar-lhes todas as pretensões, tão criminosas como vãs, de reconquistar a nossa terra. A ação cada dia mais desenvolvida e melhor organizada em Cabo Verde, para passar a luta a uma fase nova, de acordo com as aspirações do nosso povo e os imperativos da libertação total da nossa pátria africana. Devo, no entanto, respeitar a tradição para vos dirigir algumas palavras, nesta hora em que todos os seres humanos são os que querem a paz, a liberdade e a felicidade para todos os homens, renovam as suas esperanças e a certeza numa vida melhor para a humanidade, na dignidade, na independência e no progresso verdadeiro de todos os povos.
Como todos sabem, realizamos no ano findo as eleições gerais nas regiões libertadas, com voto universal e secreto, para a criação dos Conselhos Regionais e da primeira Assembleia Nacional da história do nosso povo. Em todos os setores e todas as regiões, as eleições decorreram num ambiente de grande entusiasmo por parte da população. Os eleitores votaram em massa pelas listas que haviam sido elaboradas, depois de 8 meses de debates públicos e democráticos, em que foram selecionados os representantes de cada setor. Reunidos os Conselhos Regionais eleitos, estes elegeram, por sua vez, entre os seus membros, os representantes da Assembleia Nacional Popular. Esta terá 120 membros, dos quais 80 foram eleitos entre as massas populares e 40 entre os quadros políticos, militares, técnicos, profissionais e outros do partido. Como sabem, os representantes dos setores ocupados temporariamente pelos colonialistas foram escolhidos a título provisório. Hoje, o nosso povo africano da Guiné dispõe, pois, de mais um órgão de soberania, a Assembleia Nacional Popular. Esta será, de acordo com a Constituição que estamos a elaborar, o órgão supremo da soberania do nosso povo na Guiné. Amanhã, com o desenvolvimento certo da luta, criaremos também a primeira Assembleia Nacional Popular em Cabo Verde. E a reunião conjunta dos membros destes dois órgãos formará a Assembleia Suprema do povo da Guiné e Cabo Verde. A criação da primeira Assembleia Nacional Popular na Guiné, uma vitória transcendente da luta difícil, mas gloriosa do nosso povo pela independência. Ela abre perspectivas novas para o avanço da nossa ação política e militar. É o resultado dos esforços e sacrifícios consentidos pelo nosso povo nestes 10 anos de luta armada. É uma prova concreta da soberania do nosso povo e do seu elevado grau de consciência nacional e patriótica. Quero, pois, neste momento, endereçar as minhas felicitações calorosas ao nosso povo, a todos os eleitores e eleitoras que, como mulheres e homens conscientes, souberam cumprir tão dignamente os seus deveres de cidadãos livres da nossa nação africana. A todos os militantes, responsáveis e dirigentes que, nas comissões eleitorais ou noutros setores de atividade, deram a sua melhor contribuição para o êxito desta realização que ficará na história da nossa terra. Felicito com igual entusiasmo os valorosos combatentes das nossas Forças Armadas que, pela sua ação corajosa, criaram em todos os setores a segurança necessária à realização das eleições, apesar de todas as tentativas criminosas do inimigo colonialista, no sentido de evitar que elas se realizassem. Mas uma Assembleia Nacional, como qualquer órgão de qualquer corpo vivo, deve poder funcionar para valer a sua existência. Temos, por isso, uma tarefa maior a cumprir no quadro da nossa luta neste novo ano de 1973. Devemos fazer funcionar a nossa Assembleia Nacional Popular. E vamos fazê-lo para realizar completamente as decisões tomadas pelo nosso grande partido na reunião do Conselho Superior da Luta de agosto de 71, decisões que foram entusiasticamente apoiadas pelo povo. Vamos, no decurso deste ano, e tão cedo quanto seja possível e conveniente, reunir a Assembleia Nacional Popular na Guiné, para que ela cumpra a primeira missão histórica que lhe compete: a proclamação da existência do nosso Estado, a criação de um executivo para esse Estado e a promulgação de uma lei fundamental, a da primeira Constituição da nossa história, a qual será a base da existência ativa da nossa nação africana. Quer dizer, representantes legítimos da primeira missão escolhidos pelas populações e eleitos livremente por cidadãos conscientes e patriotas da nossa terra, vão proceder ao ato mais importante da sua vida e da vida do nosso povo: o de afirmar perante o mundo que a nossa nação africana, forjada na luta, está irreversivelmente decidida a marchar para a independência, sem esperar pelo consentimento dos colonialistas portugueses, e que, a partir desse momento, o executivo do nosso Estado será, sob a direção do nosso partido, o PAIGC, o único, verdadeiro e legítimo representante do nosso povo em todos os problemas nacionais e internacionais que lhe dizem respeito. Da situação de colónia que dispõe do movimento de libertação e cujo povo já libertou em 10 anos de luta armada a maior parte do seu território nacional, vamos passar à situação de um país que dispõe do seu Estado e que tem uma parte do seu território nacional ocupada por forças armadas estrangeiras.
Esta mudança radical na situação da nossa terra corresponde à realidade concreta da vida e da luta do nosso povo na Guiné, baseia-se nos resultados concretos da nossa luta e tem o firme apoio de todos os países e governos africanos e de todas as forças anticolonialistas e antirracistas do mundo. Ela corresponde também aos princípios da Carta das Nações Unidas e às resoluções adotadas por essa organização internacional, nomeadamente na sua 27ª sessão. Nada, nenhuma ação criminosa ou manobra ilusionista dos colonialistas portugueses poderá evitar que o nosso povo africano, dono do seu próprio destino e consciente dos seus direitos e deveres, dê esse passo transcendente e decisivo para a realização do objetivo fundamental da nossa luta, a conquista da independência nacional e a construção, na paz e na dignidade reconquistadas, do seu progresso verdadeiro, sob a direção exclusiva dos seus próprios filhos, sob a bandeira gloriosa do nosso partido. A importância transcendente da formação da Assembleia Nacional Popular, da proclamação do Estado na Guiné e da criação dos órgãos executivos correspondentes, os quais não serão provisórios nem viverão no exílio, implica necessariamente muito maiores responsabilidades para o nosso povo e, em particular, para os militantes, combatentes, responsáveis e dirigentes do nosso partido. Estas iniciativas históricas exigem de nós todos mais esforços e sacrifícios cotidianos, mais pensamento para agir melhor, mais atividade para melhor pensar. Pensar cada problema concreto que temos de resolver, de modo a encontrar para ele a solução mais conveniente nas condições específicas da nossa terra e da nossa luta. Elas exigem que intensifiquemos e desenvolvamos a nossa ação política e militar na Guiné, sem descuidar as importantes atividades que temos desenvolvido nos planos económico, social e cultural. Elas exigem que façamos com êxito os esforços necessários para o avanço da luta política em Cabo Verde, para que o nosso povo das ilhas passe, o mais breve possível, a uma ação direta sistemática contra os criminosos colonialistas portugueses. Nessa perspectiva, não podemos esquecer nem um só momento que estamos em guerra e que o inimigo principal do nosso povo e da África, os colonialistas fascistas portugueses, alimentam ainda, com o sacrifício e a miséria do seu povo e por meio de manobras as mais pérfidas e de atos os mais bárbaros, a criminosa intenção e a vã esperança de destruir o nosso partido, liquidar a nossa luta e recolonizar o nosso povo. Por isso, a maior parte da nossa atenção, das nossas energias e dos nossos esforços deve ser dedicada à luta armada, à guerra, à ação concreta das nossas forças armadas, tanto nacionais como locais. Por isso, devemos, no decurso de 1973, pôr todas as nossas capacidades e possibilidades, humanas e materiais, em ação para intensificar mais ainda a luta em todas as frentes, para tirar maior rendimento dos homens, das armas e da experiência de que dispomos, para dar golpes mais duros ao inimigo colonialista, liquidando o maior número das suas forças vivas. Porque a história das guerras coloniais e a nossa experiência de 10 anos de luta nos ensinam que os agressores colonialistas, e muito particularmente os agressores colonialistas portugueses, só compreendem uma linguagem, a da força, só medem uma realidade, o número dos cadáveres. É verdade que em 1972 infligimos grandes derrotas e perdas muito importantes aos criminosos agressores colonialistas portugueses. Dentro de alguns dias, os nossos serviços de informação tornarão público o balanço da nossa ação no ano findo, o qual será amplamente divulgado pela nossa emissora Rádio Libertação e por outros meios de informação. Mas devemos reconhecer que o inimigo, dispondo de mais aviões e helicópteros que lhes são fornecidos pelos seus aliados da NATO, aumentou significativamente os bombardeamentos e os assaltos terroristas contra as nossas regiões libertadas, tentou e está tentando criar-nos situações difíceis com os seus planos de reocupação de algumas localidades dentro dessas regiões. Mas devemos sobretudo reconhecer que, com os homens, as armas e a experiência de que dispomos, poderíamos e devíamos ter feito mais e melhor. Isso é o que devemos fazer e vamos fazer com certeza em 1973, tanto mais que vamos utilizar em todas as frentes armas e outros meios de guerra mais poderosos ainda, com base no maior número de quadros e combatentes mais preparados e com maior experiência. Vamos utilizar com maior eficácia todos os meios de que dispomos e de que vamos dispor para dar golpes decisivos e mortais aos criminosos agressores colonialistas portugueses. Ao mesmo tempo que intensificamos a ação armada em todas as frentes, devemos ser capazes de desenvolver a nossa ação à retaguarda do inimigo, no coração do inimigo, lá onde ele se sente mais seguro.
Felicito aqui os corajosos militantes que, com a sua ação decidida, deram no ano findo alguns golpes importantes ao inimigo, particularmente em Bissau, Bafatá e Bula. Mas chamo a atenção de todos para a necessidade de desenvolver e intensificar esse tipo de ação. Chegou na realidade a hora de, com base numa organização clandestina eficaz e sólida, destruir o maior número possível de meios humanos e materiais dos criminosos agressores colonialistas portugueses nos centros urbanos da nossa terra. Na realidade, nós enfrentamos um inimigo bárbaro que não tem o menor escrúpulo nas suas ações criminosas, que usa todos os meios para tentar destruir-nos onde quer que nos encontremos. Por isso, e porque lutamos na nossa terra pelos direitos sagrados do nosso povo à independência, à paz e ao progresso verdadeiro, devemos, neste momento decisivo, dar ao inimigo colonialista e racista, a ele, aos seus agentes e aos seus meios, golpes demolidores, onde quer que se encontrem. Esta é uma tarefa urgente a que devem dedicar-se com a melhor atenção todos os responsáveis e militantes desse setor da luta, e muito especialmente os camaradas que, com coragem e decisão, militam nos centros urbanos e áreas ainda ocupadas pelo inimigo. Quero referir-me aqui a um problema importante da guerra colonial que enfrentamos. As grandes tentativas que o inimigo tem feito para ocupar ou voltar a ocupar algumas localidades da nossa região libertadas. Lembro aos camaradas do partido e ao nosso povo que essas tentativas, que tenham ou não êxito, são próprias das guerras coloniais e, como os bombardeamentos e os assaltos terroristas, fazem necessariamente parte da ação do agressor colonialista, sobretudo quando as forças patriotas libertaram já a maior parte do território nacional, como é o nosso caso. Devemos, pois, encarar esse problema com realismo e dar-lhe o justo valor que tem no quadro geral da nossa luta, sem exagerar nem diminuir a sua importância. Como sabem os camaradas e sobretudo os dirigentes responsáveis do partido, o agressor colonialista enfrenta, no quadro da sua guerra colonial, uma contradição principal, sem solução, na qual se debate durante toda a guerra. É a seguinte contradição. Para ter a sensação de que domina o território, ele é obrigado a dispersar as suas tropas, levando-as a ocupar o maior número de localidades possível. Mas, dispersando as suas tropas, ele fica mais fraco. E assim, as forças patrióticas, concentradas, podem dar-lhe golpes mais duros e mortais. Então, ele é obrigado a retirar-se para concentrar as suas tropas, para tentar evitar grandes perdas em vidas humanas, para melhor resistir ao avanço das forças nacionalistas, contra as quais pretende ganhar tempo. Mas, concentrando as suas tropas, deixa sem a sua presença militar e política vastas áreas do país, que são organizadas e administradas pelas forças patrióticas. Na fase atual da nossa luta e da guerra colonial portuguesa, o inimigo, cego pelo desespero das derrotas que sofreu e sofre, tanto na nossa terra como no plano internacional, está a tentar, vãmente, é certo, fazer o rio Curubal voltar ao Futajalon, em vez de correr para o Geba e para o mar. Esta tentativa, como na de enganar o nosso povo com a miragem de uma Guiné melhor, à portuguesa, como na de fazer os africanos baterem-se contra os africanos, está condenada ao fracasso. Não poderá libertar-se da contradição principal da sua suja guerra colonial. Para nós, o que importa, com base no conhecimento da estratégia a que o inimigo é forçado pelas leis objetivas da guerra colonial, não é preocuparmos-nos muito porque o inimigo quer instalar-se em Gampará, em Cabuxanque, em Cadique ou em outras localidades. O que importa é, por um lado, levarmos para frente os nossos próprios planos de luta e, por outro, fazermos tudo para liquidar o maior número possível de forças vivas do inimigo quando se instala ou se move para se instalar em qualquer localidade das nossas regiões libertadas. O que importa é dar-lhe golpes duros, não deixá-lo sossegado, fazer do ponto ocupado um cemitério para as suas tropas, até obrigá-lo a retirar-se, como fizemos em Balana, Gandembel e mais recentemente na Tabanca Nova do Cubiseco. Isso devemos fazer, e vamos fazer de certeza, em qualquer parte das nossas regiões libertadas que o inimigo ocupe. Isso temos também de fazer nos seus quartéis e campos fortificados ainda existentes no nosso país. Naturalmente, devemos continuar em 1973 a intensificar o trabalho político no seio das massas populares, tanto nas regiões libertadas como nas áreas ocupadas da Guiné e em Cabo Verde. Sem diminuir em nada o valor do trabalho já realizado nesse domínio, que conduziu à falência da tão mentirosa quanto apregoada política da Guiné Melhor, devemos reconhecer que há alguns setores, se não regiões, onde a ação política é ainda deficiente. Temos, no curso deste ano, de fazer todos os esforços necessários para melhorar a nossa ação nesses setores, pois, como sabemos, seja qual for a importância da nossa ação armada, a nossa luta é fundamentalmente uma luta política que visa um objetivo político concreto, a independência e o progresso da nossa terra.
Felicitando os camaradas que, na Guiné e em Cabo Verde, melhoraram muito o trabalho político no ano findo, encorajo todos a redobrar de esforços para consolidar e desenvolver as conquistas políticas do partido e da luta, para elevar cada dia mais a consciência política e o patriotismo das massas populares, dos militantes e dos combatentes, para reforçar a unidade indestrutível do nosso povo, base essencial dos sucessos da nossa luta. Para, no domínio da segurança e do controle, reforçarem a vigilância contra o inimigo e os seus agentes, contra todos aqueles que, por oportunismo, ambição, fraquezas morais ou servilismo em relação ao inimigo, possam tentar destruir o nosso partido e, portanto, a luta justa do nosso povo pela independência. Em Cabo Verde, os acontecimentos de setembro de 1972, que constituíram o primeiro choque entre as populações do arquipélago e as forças da repressão colonialista, vieram dar mais uma prova do nível de tensão em que se encontra aí a situação política. Ao felicitar os patriotas da Praia e de São Tiago, que agiram com coragem e decisão perante a provocação dos colonialistas e seus agentes, encorajo-os a melhorar cada dia a organização clandestina, a agir com segurança e sem permitir ao inimigo liquidar os quadros nacionalistas, e a prepararem-se por todos os meios ao seu alcance para a fase nova da nossa luta no arquipélago, que exige a teimosia criminosa dos colonialistas portugueses. Reafirmo que a direção do partido está mais do que nunca decidida a fazer tudo o que é possível para o avanço da luta em Cabo Verde. Tendo em conta os progressos já feitos nas ilhas e a complexidade de problemas específicos a resolver, torna-se necessária e urgente, em meu entender, uma modificação realista na estrutura da direção do partido para dar a alguns camaradas a possibilidade de dedicarem toda a sua atenção ao desenvolvimento da luta em Cabo Verde. A modificação será proposta à próxima reunião da direção do partido. Ainda no plano político, chamo a atenção dos camaradas para a diversidade de problemas novos que temos de estudar e resolver de maneira adequada, os quais resultam das novas perspectivas de desenvolvimento da luta que serão abertas pela proclamação do Estado na Guiné. No interior, melhoria e desenvolvimento dos serviços administrativos, criação de organismos de controle das nossas atividades, novo recenseamento da população, identificação de todos os elementos que a formam, etc. E no exterior, organização, controle e proteção dos cidadãos imigrados, sua identificação com correspondente distribuição de passaportes, mobilização dos jovens residentes no estrangeiro para a luta, etc., sem falar do tipo de relações a estabelecer no plano internacional. São, é certo, problemas novos, mas muito importantes, que devemos estudar profundamente e resolver a tempo. As preocupações com a guerra e com o trabalho político não devem, no entanto, fazer-nos esquecer ou mesmo subestimar a importância das nossas atividades nos planos económico, social e cultural, fundamento da vida nova que estamos criando nas nossas regiões libertadas. Devemos, todos, mas principalmente os quadros especializados nesses assuntos, dar a melhor atenção aos problemas da economia, da saúde, da assistência social, da educação e da cultura, para melhorar o nosso trabalho de maneira significativa e estarmos aptos a resolver os grandes problemas que teremos de enfrentar com a nova situação que a luta está criando. Nesta perspectiva, temos desde já de encarar com determinação e afinco os problemas maiores da melhoria do abastecimento e das condições de vida das nossas populações, dos impostos e da fiscalidade, da vida financeira nova que desejamos estabelecer, da moeda que teremos de usar, etc., assim como do tipo de assistência social que desenvolveremos com base na experiência já vivida, da escolarização e da formação de mais quadros para a reconstrução nacional e para a construção do progresso do nosso povo. Tantos problemas novos, qual deles o mais complexo, mas também o mais exaltante, e que temos de ser capazes de resolver ao mesmo tempo que intensificamos e desenvolvemos a nossa ação vigorosa no plano político e militar para expulsar as tropas colonialistas das posições que ainda ocupam a nossa terra da Guiné e Cabo Verde. Os quadros especializados do partido devem dedicar-se atentamente ao estudo e à solução destes problemas para cumprir o seu dever para com o nosso povo. Em nome da direção do partido, felicito os nossos produtores agrícolas da Guiné pelas colheitas obtidas no ano passado, apesar da escassez de chuvas. Encorajo todos a fazerem mais e melhor neste ano, para garantir uma boa produção, porque, como sabemos, essa é a base principal da nossa vida e da nossa luta, a qual os criminosos agressores comunistas portugueses tentam destruir por todas as formas, quando não podem roubar-nos o fruto do trabalho do nosso povo. Mas é com pesar que lembro aqui que, neste momento ainda, as populações de Cabo Verde são ameaçadas de fome. Isso por culpa dos colonialistas portugueses, que nunca souberam nem quiseram criar no arquipélago o mínimo de condições económicas e sociais para garantir a subsistência e uma vida decente das populações nos anos de secas prolongadas. Forçado pelo avanço impetuoso da luta e pela denúncia feita pelo nosso partido perante a opinião mundial, o governo colonial fascista de Portugal tem concedido empréstimos e subsídios a Cabo Verde
para, como dizem os colonialistas, debelar a crise. Quer dizer, para evitar que muita gente morra de fome ao mesmo tempo, mas sem evitar que os mais débeis, sobretudo as crianças, morram lentamente de fome específica ou mesmo total. Levanto mais uma vez a minha voz, em nome da direção do nosso partido, para protestar contra uma tal situação e para denunciar o crime que tem perpetrado o governo colonial fascista de Lisboa ao transferir para Portugal cerca de 15 a 20 mil jovens cabo-verdianos para o trabalho nas minas, para servirem de varadores nas cidades principais, para as funções de operários não qualificados, causando assim uma grande sangria nas forças vivas de Cabo Verde, no intuito de barrar caminho ao avanço da nossa luta libertadora. Apelo para os patriotas cabo-verdianos e guineenses residentes em Portugal, a fim de que se unam cada dia mais e se organizem para, juntamente com todos os trabalhadores forçados transferidos de Cabo Verde, desenvolverem a sua ação patriótica ao serviço do partido, do nosso povo e da África, para, no momento oportuno, darem os golpes devidos ao inimigo, fazendo assim voltar-se o feitiço contra o feiticeiro. Chamo a atenção dos responsáveis do abastecimento das populações, e principalmente os trabalhadores dos armazéns do povo, para o facto de que, neste ano, o partido disporá, mais do que nunca, de quantidades importantes de artigos de primeira necessidade que devemos ser capazes de pôr à disposição das populações de todas as regiões libertadas, sejam quais forem as dificuldades que teremos de enfrentar. Na realidade, tanto dos países socialistas, nomeadamente da União Soviética, como da Suécia, Noruega e de outros países ou de organizações humanitárias, recebemos uma ajuda que nos permitirá melhorar grandemente a ação dos armazéns do povo, assim como das instituições sanitárias e da educação. Espero que todos farão os esforços necessários para fazer de 1973 um ano de maior eficácia ainda no abastecimento das nossas populações em artigos de primeira necessidade. Como todos sabem, 1972 foi um ano de grandes e decisivas vitórias do nosso grande partido e do nosso povo no plano internacional. Entre os principais êxitos alcançados, quero aqui lembrar apenas os seguintes. A visita doravante histórica da Missão Especial das Nações Unidas às regiões libertadas da nossa terra, a qual trouxe consequências importantes para o prestígio não só do nosso partido e da nossa luta, mas para todos os movimentos de libertação em África. Ao lembrar esse acontecimento, a que os agressores colonialistas portugueses quiseram opor-se com os seus crimes mais bárbaros, saúdo, neste começo do novo ano, os povos do Equador, da Suécia, da Tunísia, do Senegal e do Japão, cujos filhos corajosos visitaram nossa terra, integrados na missão especial. Agradeço os governos respectivos por terem consentido que os seus representantes fizessem tal visita e o secretário-geral das Nações Unidas pela maneira decidida como pôs em prática uma resolução histórica transcendente da Assembleia Geral da Organização Internacional. A resolução do Comitê de Descolonização da ONU, na sua sessão de abril de 72, pela qual o nosso partido foi reconhecido por aclamação como o único, verdadeiro e legítimo representante do povo da Guiné e Cabo Verde. As resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas, que, entre outras decisões importantes, confirmam o reconhecimento do nosso partido como único e legítimo representante do nosso povo africano e pedem todos os Estados, governos, organizações nacionais e internacionais e os órgãos especializados da ONU para reforçarem a sua ajuda ao nosso partido e para tratarem sempre com ele e só com ele todos os problemas relativos ao povo da Guiné e Cabo Verde. A resolução histórica do Conselho de Segurança que, pela primeira vez sob a presidência de uma mulher, a nossa irmã e camarada guineense Jeanne Martin Cissé adotou por unanimidade uma resolução que condena o colonialismo português e exige ao governo de Portugal que cesse a guerra colonial em África, retire as suas tropas de ocupação e entre em negociações com as forças patrióticas respectivas, sem tardar, forças essas que na nossa terra são representadas pelo nosso partido. Pela primeira vez, na luta política e diplomática contra o colonialismo português, o nosso partido falou na ONU com o estatuto de observador e os próprios aliados do governo colonial fascista de Portugal votaram em bloco contra ele, no seio do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Esta resolução tem e terá, pois, um caráter de primeira importância no desenvolvimento ulterior da nossa ação político-militar para expulsar da nossa terra os criminosos agressores colonialistas portugueses. Por último, mas não menos importante, lembro as resoluções de solidariedade e de apoio incondicional e total adotadas pela Conferência dos Chefes de Estado e do Governo africanos em Rabat, na qual o nosso partido foi mais uma vez escolhido como porta-voz de todos os movimentos de libertação em África. O ano findo foi de facto um ano de grandes vitórias no plano internacional, tanto mais quanto é certo que temos hoje a certeza do apoio moral, político e, em alguns casos, material dos Estados africanos independentes, em primeiro lugar, dos países vizinhos e irmãos, as repúblicas da Guiné e do Senegal, assim como de todos os países e forças verdadeiramente anticolonialistas e antirracistas. Recebemos ou vamos receber neste ano
mais ajuda material da União Soviética e de todos os outros países socialistas, assim como da Suécia, da Noruega, da Dinamarca, da Finlândia, de diversos partidos e organizações políticas da Europa e de instituições humanitárias, como o Conselho Mundial das Igrejas, a Roundtable na Inglaterra, o World Church Service, o Secours Populaire Français, da França, a Cruz Vermelha Internacional e de vários comitês de apoio criados no mundo. Organismos especializados ou autónomos das Nações Unidas, como a Comissão Económica para a África, a Unesco, a Unicef, a Organização Mundial da Saúde, o Alto Comissariado para os Refugiados e a Organização Internacional do Trabalho, desenvolvem e vão desenvolver cada dia mais a cooperação com o nosso partido e amanhã, seguramente, com o nosso Estado. Camaradas e compatriotas, compreendem todos assim porque é que o governo colonial fascista de Marcelo Caetano e os seus representantes da nossa terra têm razões bastantes para estarem desesperados e para, como gente sem escrúpulos que são, gente que despreza os interesses e direitos dos povos, inclusive do seu próprio povo, lançarem mão de todos os meios, de todos os crimes, para tentarem parar a nossa luta. E compreendem, assim, porque é que os criminosos agressores colonistas portugueses e o seu chefe na nossa terra estão assanhados mais do que nunca, intensificam os bombardeamentos e multiplicam os assaltos contra as nossas regiões libertadas. Fazem tudo para tentarem reocupar algumas localidades nessas regiões, a fim de se consolarem das derrotas militares, políticas e diplomáticas que lhes infligimos, a fim de verem se conseguem, com os novos crimes que estão a cometer, desmoralizar as nossas forças e desmobilizar as nossas populações. São as derrotas que sofreram em 72, tanto na nossa terra como no plano africano e internacional, que explicam a agressão intensificada contra as nossas regiões libertadas, em particular contra a região do Cubucaré, que foi visitada em abril pela Missão Especial das Nações Unidas. O desespero do governo colonial fascista de Portugal é tanto mais compreensível quanto é certo que faliu completamente a chamada política da Guiné Melhor e sente que também vai falir a mentira da política de um Cabo Verde melhor. Em relação à Guiné, é o próprio governo colonial fascista de Lisboa que, pela voz do chefe dos criminosos agressores colonialistas, confessa essa falência, quando afirma que o que quer o homem africano é ter, e nós citamos, a sua própria expressão política e social. É isso exatamente o que quer o homem africano da Guiné e Cabo Verde. Mas nós chamamos a isso independência, quer dizer, a soberania total do nosso povo no plano nacional e internacional, para construir ele mesmo, na paz e na dignidade, à custa dos seus próprios esforços e sacrifícios, marchando pelos seus próprios pés e guiado pela sua própria cabeça, o progresso a que tem direito, como todos os povos do mundo. E isso é em cooperação com outros povos, incluindo o povo de Portugal, o qual, em 3 guerras de libertação contra Castela ou Espanha, lutou para conquistar a sua própria expressão política e social, a sua independência, e venceu. Nós, como outros povos que lutaram e venceram, continuaremos a luta sob todas as formas, o tempo que seja necessário, porque estamos na nossa terra e porque temos a certeza de vencer. Acontece ainda, como vocês sabem, que enquanto as populações dos centros urbanos, ocupados por colonialistas, se interessam cada dia mais por partido e pela luta, como prova o grande número de jovens que têm abandonado Bissau e outras praças para se juntarem às frentes de combate, a situação em Portugal se degrada aceleradamente e o povo português afirma cada vez com maior vigor a sua oposição à criminosa guerra colonial. Por isso, o governo colonial fascista de Lisboa e os seus agentes na nossa terra estão apressados em ver se conseguem mudar a situação antes que fiquem completamente perdidos na sua própria terra também. Mas perdem o seu tempo e fazem perder em vão e sem glória as vidas dos jovens portugueses que mandam para a guerra. Cometerão ainda mais crimes contra as nossas populações. Farão ainda muitas tentativas e manobras para tentarem destruir o nosso partido e a luta. Farão certamente ainda vários atos de agressão desavergonhada contra os países vizinhos. Mas tudo em vão, porque nenhum crime, nenhuma força, nenhuma manobra ou demagogia dos criminosos agressores colonialistas portugueses será capaz de parar a marcha da história, a marcha irreversível do nosso povo africano da Guiné e Cabo Verde para a independência, a paz e o progresso verdadeiro a que tem direito. Avante, camaradas e compatriotas, na nossa luta heroica de libertação nacional. Saúde, longa vida e êxitos cada vez maiores ao nosso povo africano, aos nossos corajosos combatentes, a todos os militantes, responsáveis e dirigentes do nosso grande partido. Vamos proclamar a existência do nosso Estado na Guiné e avançar com a luta vitoriosa do nosso povo em Cabo Verde. Vamos expulsar os colonialistas tugas do Cubucaré, assim como de todas as regiões da nossa terra. Viva o PAIGC, força, luz e guia do nosso povo na Guiné e Cabo Verde. Morte aos criminosos agressores colonialistas portugueses.